aquilo que ela plantou. Mas enfim, eu quero falar para você a respeito de um comportamento perigoso das pessoas que não têm dívidas kármicas. Quem não tem dívida kármica tem o hábito de achar que porque a vida pessoal é fácil, porque as suas decisões são mais simples, porque as coisas funcionam de maneira mais harmoniosa na própria vida, tem a mania de achar que, pelo fato de conseguirem resolver os problemas que têm de maneira menos agressiva, tem a mania de achar que, pelo fato de conseguirem se acalmar, se equilibrar, se harmonizar com mais facilidade, pensam que todas as outras pessoas também podem conseguir. E esse é um dos maiores perigos de crença que uma pessoa que não tem dívida kármica pode ter. Por quê? Porque ela está se colocando diante do risco de julgar o outro. Ah, mas isso é um absurdo. O que fizeram ali naquele centro espírita é um absurdo. Eu não faria. Ah, mas isso é um absurdo. Aquele policial ali deu um tapa na cara daquela senhora, eu não faria. Ah, mas isso é um absurdo, porque você se deixar levar por aquele namorado pilantra ou aquela namorada cafajeste que está com você só para te sugar, isso eu jamais faria isso. Então, se eu jamais faria isso, você faz porque você é bobo, você faz porque você é menor do que eu. Existe um certo ar de superioridade naquela pessoa que não tem dívida kármica e que não se conscientizou do que isso realmente significa, que faz com que ela acabe fazendo todo o processo de julgar, condenar e querer executar a pena. Ah, mas eu não sou assim. Avalie melhor. Você que sabe que não tem dívida kármica, será que você não investe muito tempo da sua vida para comentar que as ocorrências dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, dos seus superiores, dos seus familiares, enfim, das pessoas que estão próximas a você, que essas ocorrências são um absurdo, que você no lugar delas não faria isso? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa extremamente firme e forte nas suas convicções, que não tinha dívidas kármicas. No início da vida, ela foi tocada pela inspiração de fazer o bem pelas pessoas. Mas à medida que o mundo foi dando a ela sinais de que o mal ainda existe, de que o caráter das pessoas ainda é duvidoso, por não ter dívidas kármicas, essa pessoa começou a julgar todo mundo. E aí, por volta dos seus 60 anos de idade, recentemente ela adotou um posicionamento de que se eu consigo, se eu vivi minha vida sem ser alvo de magias, macumbas, desequilíbrios, desentendimentos, se tudo para mim funcionou, se tudo para mim deu certo, se tudo na minha vida foi encaixado, se tudo na minha vida foi abençoado, se nunca me faltou dinheiro, se nunca me faltou relações de qualidade, se nunca me... E significa o que na cabeça dela? Significa que se eu posso, todo mundo pode, e as pessoas não fazem porque elas são preguiçosas. Elas não fazem porque elas querem ser fracas, porque elas são negligentes, porque elas são burras, porque elas são obtusas, porque elas são estúpidas, porque elas são uma infinidade de adjetivos que não correspondem à realidade. A vida de quem tem uma dívida kármica é difícil, não é fácil, não é tão simples. Não é como o estalar de dedos e aí as coisas se encaixam. Pessoas que têm muitas lições e muitas dívidas kármicas são pessoas que precisam sim ser mais fortes. Elas precisam se tornar mais robustas.
mas é mais difícil. A vida para elas é mais difícil. A vida para elas não tem toda essa facilidade que quem não tem dívidas kármicas pensa que tem. Não se trata de uma questão de ser fraco, de ser negligente. Não se trata de uma questão de não querer. Não se trata de uma questão de se eu posso, o outro também pode. Isso, honestamente, é uma das maiores ignorâncias espirituais que alguém poderia vivenciar. Você ignora a realidade de que cada pessoa é uma individualidade e que, consequentemente, cada individualidade tem uma história e que cada história, cada ação promovida nessa história gera uma reação no momento presente. Então, meu querido e minha querida, se você não tem dívidas kármicas, cuidado com o julgamento, cuidado com o olhar crítico a respeito do que fazem as outras pessoas. Não é porque você conseguiria se virar muito bem e como consegue, não é porque você tem força emocional, não é porque você tem capacidade de equilíbrio que o seu potencial seja aplicável a outras existências. Entenda uma coisa, nós viemos ao mundo com o livre-arbítrio, nós podemos escolher para onde nós queremos andar, só que existem pessoas que vieram Ferrari e existem pessoas que vieram Fusca. Você pode ao longo da vida turbinar o seu Fusca, você pode ao longo da vida torná-lo um Fusca espetacular e ser o melhor Fusca que você poderia ser, mas você jamais será uma Ferrari. E você ser Ferrari, cuidado, não coloque ou não venda planos e sonhos enganosos para aquelas pessoas que vieram Chevette, para aquelas pessoas que vieram Opala, para aquelas pessoas que vieram um Renault Clio, para aquelas pessoas que vieram um Fiat Palio, para aquelas pessoas que vieram, enfim, um veículo potencial de realizações diferente do seu. Existem pessoas que vêm ônibus, pessoas que vêm para levar outras pessoas em direções frutíferas e edificantes. Existem pessoas que vêm moto, que estão ali pela própria vida, no máximo para carregar uma outra pessoa, para se responsabilizarem por outra vida. Cada um de nós é um veículo diferente. Isso é obviamente uma metáfora, mas é uma metáfora que tem como objetivo te levar a refletir. Os grandes processos de modificação interior farão com que, se a gente volta para a metáfora, determinados carros de fábrica possam sim ser modificados e melhorados. Claro, mas eles não mudam a sua natureza. Você não conseguirá fazer com que aquela estrutura de um Fusca suporte a mesma coisa que aquela estrutura de uma Ferrari, sem investir muito tempo, muita energia, muito esforço, muita dedicação e parar a vida só para fazer isso. Só que nós não viemos aqui apenas para fazer isso, nós temos compromissos com o mundo. Então, seja lá qual é o veículo que nós somos, que nós viemos, sejamos as melhorias no ápice das possibilidades, para que nós nos modifiquemos e nos transformemos em veículos melhores, mas não perderemos a nossa natureza. Isso é uma afronta às leis divinas, e você provavelmente sofreria muito se você, que veio BMW, tentasse se tornar, por exemplo, um Bugatti. Eu estou usando aqui a analogia de veículos apenas para dizer para você uma coisa. As pessoas que não têm dívidas kármicas e que eventualmente tenham alguma lição kármica, ou até que não tenham lição kármica, devem tomar extremado cuidado para não realizarem, para não fazerem julgamentos a respeito das fraquezas das outras pessoas.
Não é porque você, naquela posição, faria diferente que as pessoas têm que te ouvir. Não é porque você conseguiria, com a musculatura que você tem, erguer um peso de 300 quilos com a força dos braços, que aquela outra pessoa mirrada, que não tem ali nenhuma musculatura adicional extra, também vai conseguir. E aí você pode dizer, não, mas eu sou forte assim porque a vida me fez forte, eu fui ao ginásio, à academia, eu me transformei assim. Meu querido, minha querida, tem pessoas que têm uma barreira genética. Da mesma maneira que existe uma barreira genética que vai impedir que determinado corpo se compare a outro, existem barreiras kármicas. Se você estiver diante de alguém que não tem essas barreiras kármicas, ok, essa outra pessoa realmente pode e tem condições de alcançar tudo aquilo que você alcançou e tem condições de pensar com a mesma força que você e tem condições de realizar. E essa pessoa não vai se cansar facilmente, não vai desanimar, ela não vai ser suscetível a influências de obsessões. Essa pessoa vai ter realmente um cabedal de oportunidades tão bom quanto o seu. Mas se essa pessoa tem dívidas kármicas e tem lições kármicas, tenha paciência. Lance um olhar compassivo para aquela pessoa, um olhar misericordioso para aquela pessoa. Naturalmente, ser bom não significa ser bobo. E é muito importante que as pessoas entendam isso, né? Ser bom é uma coisa digna, justa e construtiva. Mas se a bondade é excessiva, ela se transforma em bobice. Ela se transforma em ingenuidade. E ingenuidade é uma coisa que não é muito compatível com a maioria dos planos reencarnatórios existentes na Terra. Mas o ponto é, não julgue as pessoas que não dão conta de fazer o que você faz. É óbvio que no meio dessas pessoas haverá quem tem sim potencial para fazer e pensar e crer e realizar como você, mas a maioria não terá. Essa é a condição desse momento que nós vivemos, dessas últimas gerações que vieram ao mundo. Somos gerações que estão quitando dívidas kármicas. Sobretudo no Brasil, é impressionante. Nos atendimentos que nós fazemos, 99% das pessoas que nasceram no Brasil têm dívidas kármicas sérias. Se você nasceu no Brasil e não tem, considere-se privilegiado. E, ao contrário, pessoas que, por exemplo, nasceram na Europa, em Portugal, na Espanha, em Paris, na França e em outros países, Alemanha, enfim, na maioria dos países europeus, nos atendimentos que nós realizamos, nós identificamos que menos de 10% das pessoas têm dívidas kármicas. Por que isso? Porque o Brasil é um celeiro de reajustes. Aquelas pessoas que foram extremamente prepotentes no solo europeu vêm para viverem experiências mais limitadoras pela dor aqui no solo brasileiro, para resgatarem a verdadeira identidade cósmica que elas têm. É por isso que o Brasil é um celeiro de espiritualidade. É por isso que o Brasil, na hipótese de um caos, como diz Chico Xavier, ele se tornaria a pátria do Evangelho, por causa das inúmeras correntes religiosas, esotéricas e espiritualistas que flamejam no meio desses mais de 200 milhões de habitantes que o Brasil tem.
Mas independente de todos esses pormenores, se você não tem uma dívida kármica, cuidado, não julgue, não crie uma nova dívida kármica para você. Não se coloque numa posição de ter que vir ao mundo depois apenas para passar por todas aquelas coisas que você mesmo ou você mesma julgou não serem corretas e alvos de fraqueza em outras pessoas. O que acontece? Se for esse o seu posicionamento definitivo ao longo de toda a sua existência, se a sua vida se transformar ou se circundar por um processo de olhar para o outro e sempre dizer, não, eu não faria assim, eu faria diferente. É um absurdo que o outro faça assim. Eu não concordo que o outro faça assim. Eu não aceito que o outro faça assim. É vil esse outro jeito que o outro faz. Se todo mundo fosse como eu, aí sim o mundo seria. Quer dizer, esse posicionamento de superioridade, embora você o tenha por mérito conquistado depois de pagar todas as suas dívidas kármicas, é a ausência de misericórdia que você use esse comportamento para nivelar ou determinar o nível que outra pessoa deveria estar. O que vai acontecer? Na vida seguinte, você vai acabar tendo uma reencarnação compulsória para passar por tudo aquilo que você julgou que a outra pessoa deveria ou não deveria ter feito, e você virá com menos força do que você tem hoje. Quantas encarnações já estão assim? Quantas encarnações já estão configuradas dessa maneira? Pessoas que não tinham dívida kármica alguma, já tinham vencido todas, quitado todas. Na história dos milênios, a vida é uma conta corrente de bem e mal. Bem e mal que nós realizamos. Pessoas que tinham créditos nas suas contas correntes milenares e que, ao chegar aqui, contraíram a dívida do julgamento, de olhar para o outro e criticar o outro, e apontar que o outro é apenas um ser negligente. Na vida seguinte, o que acontece? Essa pessoa vem com fraqueza de caráter, vem com a capacidade de ser menos firme, menos decisiva, menos forte, para aprender que não devemos julgar quem quer que seja. Se eu tenho um problema e te apresento, me auxilie de maneira misericordiosa. Se você tem um problema e me apresenta, eu te auxiliarei de maneira misericordiosa. Imagine você entrando num consultório de um terapeuta, contando a sua história e ele dizendo para você assim, pô, mas é claro, você foi burro, você é um idiota, você é um imbecil, para que você foi fazer aquilo? Para que você foi tomar aquela outra decisão? Por que você, que depressão o quê? Larga de ser besta, sabe? Toma vergonha na cara. Ninguém tem que ficar com depressão por causa de namoradinho, não. Olha que coisa mais absurda, que coisa mais insensível de se falar. E acredite, tem quem diga, tem quem fale. Mas somente quando você passa por aquele tipo de situação é que você tem a real noção de que quem está deprimido por amor está sofrendo profundamente, por exemplo. De que quem não tem recurso financeiro não vai conseguir fazer a sua yoga ou não vai conseguir seguir a sua receita de bolo de felicidade. A vida custa. O simples fato de você ter que sair de casa custa combustível ou custa a passagem do transporte público. Tem pessoas que não têm nem isso. Então, aquelas pessoas que não têm dívidas kármicas têm como principal lição de aprendizado moral: aprenda a se colocar no outro, aprenda a empatia. Se você não tem dívida kármica, você saberá que superou as tendências e os riscos da ausência da dívida kármica no dia em que você honestamente olhar no espelho e pensar: eu consigo agora compreender
toda a dor do outro como se fosse minha. Eu consigo agora me colocar no lugar do outro e compreender o que o outro está passando. Eu consigo ser empático, eu consigo ser empática. Pense nisso. Se você deseja saber se você tem ou não dívidas kármicas, me procure no tonitarologo.com.br. Eu terei imenso prazer em te ajudar. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade desse programa para informar que em breve nós estaremos entrando de férias. No período de dezembro a janeiro, nós não teremos programas aqui na Rádio Mística FM. E com isso vocês ficarão com as reprises dos programas de maior audiência que nós tivemos ao longo desse ano de 2017. Mas a partir de fevereiro de 2018, nós voltaremos com programas inéditos, com assuntos interessantes, construtivos, edificantes. Se nesse entremeio você tiver dúvidas específicas que você gostaria que nós tratássemos aqui, por favor envie essas dúvidas para tonitarologocabalista@gmail.com. Existe uma equipe que recebe cada um desses e-mails e encaminha esses e-mails para as devidas providências. E se você enviar algum tema, alguma questão que você gostaria que fosse discutida e tratada sob a ótica dos mistérios da espiritualidade, será para mim um prazer muito grande tratar do assunto aqui, desde que, obviamente, seja um assunto que esteja sob o meu conhecimento, né? que eu tenha de fato moral para falar a respeito dele, que eu tenha conhecimento para falar a respeito dele e que eu tenha, sobretudo, experiência para falar a respeito dele. Porque não sei se você sabe, mas eu não falo dos assuntos que eu não vivenciei. Você nunca me verá aqui, por exemplo, falando de drogas. Eu não tenho a menor experiência para tratar temas relacionados a drogas. O tarô pode auxiliar, claro, a cabala pode auxiliar, claro, a radiestesia pode auxiliar, claro, a apometria pode auxiliar, os movimentos energéticos espirituais, mas eu não tenho moral para falar a respeito disso, porque eu não sei qual é o efeito, eu não sei como é que funciona, eu não vivenciei a experiência. Então saiba disso, as questões que eu trato aqui foram as mesmas questões que, ao longo da vida, me visitaram, com a face de amor ou com a face de dor, e que, uma vez superadas, se transformaram em motivos para que eu pudesse estudar mais, compreender mais, mergulhar mais na natureza daquela situação, para que assim eu pudesse falar com propriedade de algo que eu já vivenciei, de algo que eu já experimentei. E uma vez que você vivencia e experimenta experiências dolorosas e, sobretudo, as resolve, a partir do momento que você tem uma doença e consegue curá-la, a partir do momento que você tem um desequilíbrio e consegue contê-lo, ou seja, se você é o exemplo da própria evolução, isso te ajuda a compreender melhor as outras pessoas, as dores das outras pessoas. Se você passa fome, você vai saber o que isso significa quando alguém vier te pedir comida no meio da rua. Se você vivencia experiências amorosas dolorosas, você vai saber o que isso significa quando encontrar alguém aos prantos, caído em decepção por causa de um amor que foi e não pode mais ser. Então note, as experiências dolorosas, muitas vezes, elas nos forjam. Muitas vezes, a maioria das vezes, elas nos transformam em pessoas mais sensíveis,
mais voltadas para o próximo. Esse é o grande risco das pessoas que não têm dívidas kármicas e, consequentemente, não são convidadas a vivenciar momentos desafiadores de dor. Elas passam a maior parte da vida sem estar na pele, de fato, de quem sente aquele problema, aquela aflição, atordoar a alma. Esse é o grande desafio, nos colocarmos no lugar das outras pessoas e fazermos com que cada uma das experiências que nós vivenciarmos, cada uma das experiências positivas que nós vivenciarmos nesse sentido, se transforme em recurso para que a gente possa atrair para o nosso campo gente que realmente precisa de nós, gente que realmente precisa de ajuda. Tem gente que fala assim, não, eu só atraio encrenca. Olhe diferente, você atrai pessoas que precisam de ajuda. Você já imaginou se o Cristo, na sua descida à terra, olhasse para esse povo todo e falasse assim, nossa, só encrenca, deixa eu rachar o fora daqui, porque, sabe, não é isso. Sabe, a vida não é isso. A vida não é seu carro, não é sua casa, não é seu dinheiro, não é seu sucesso, não é seu conforto material. Tudo isso é consequência do que realmente é a vida. Nós viemos ao mundo para quê? Para viver uma missão particular, um destino particular, um aprendizado particular. Se você está vivendo o seu aprendizado particular, sua missão particular, seu destino particular, seus karmas particulares, você está sendo vitorioso, sendo vitoriosa. Se você está renegando cada um deles, se você quer se transformar naquele ser que está numa bolha protetora e não quer que nenhuma tranqueira de problemática da vida de ninguém chegue até você, você está aqui apenas perdendo seu tempo. Você está aqui apenas descansando para, quem sabe, no futuro, enfrentar novas lutas. O mundo é um oceano de enfrentamento. Devemos enfrentar as nossas dores, as nossas dificuldades, mas também as nossas oportunidades, as nossas virtudes. Devemos usar bem as ferramentas com as quais viemos ao mundo. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós simplesmente guardamos toda a caixinha de amor e dor porque não queremos nos sujeitar às experiências com o outro? São as pessoas que transformam a nossa vida numa vida válida, numa vida edificante. São as pessoas que nos dão a oportunidade de nos tornarmos o melhor que nós podemos ser. Eu deixo vocês agora com a programação da Rádio Mística FM, nesse programa especial que vai iniciar agora. Eu espero que você goste. Foi uma sugestão minha, atendendo a sugestão de diversas outras pessoas. Afinal de contas, quem vos fala nesse momento é um mero aprendiz, sem falsa modéstia, né? Junto com vocês, eu aprendo muitas coisas. Junto com as pessoas que eu tenho a oportunidade de trazer para a minha vida ou de entrar na vida delas, eu vivo essa eterna lição do aprendizado. Aliás, que fique isso muito claro, aqui não há mestre de nada, aqui não há ser superior de coisa alguma, aqui existe apenas um andarilho de vidas, alguém que não quer parar a caminhada, e se você quiser, será uma imensa alegria para o meu coração poder fazer parte da sua jornada, seja por um curto ou um longo período de tempo, não importa. Naquilo que eu puder ser útil, conte sempre, 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 com toda a minha atenção, todo o meu carinho, todo o meu respeito, pelo ser que você é, tal como você é, com as virtudes que você tem, mas sobretudo com as dores e mazelas que você carrega no seu coração. Que você tenha uma semana iluminada, muita paz e muita prosperidade.